Olá, bem-vindos. Hoje é sábado, 14 de junho de 2025 e esta é a nossa única edição do dia. Isso mesmo. Hoje o foco é um tema fascinante, o desejo feminino. Mais especificamente, sabe, aquela redescoberta do prazer, da vida sexual por mulheres na meia-idade. Vamos dar um olhar especial para a geração X. Exato. A gente explorou diversas fontes, né? Artigos, muitos relatos, entrevistas, para entender melhor esse movimento cultural. É uma mudança e tanto, né? Com certeza. E, assim, nesta primeira parte da nossa edição, a ideia é mergulhar um pouco no contexto histórico-cultural. Como é que a gente chegou nesse ponto onde o desejo feminino mais maduro está ganhando voz, ganhando visibilidade? Boa pergunta. Vamos começar situando a geração X. Quem são? As nascidas ali entre meados dos anos 60 e o início dos anos 80, mais ou menos. Isso, né? Totalmente. Havia um discurso de liberdade, claro, mas, nossa, muitas contradições. E um certo silêncio, né? Que era imposto à sexualidade depois de uma certa idade. Principalmente depois de casamentos longos ou maternidade intensa, né? Exato. Era quase como se, sei lá, o desejo tivesse um prazo de validade, sabe? E o que a gente vê agora é uma mudança, nossa, radical. Mulheres dessa geração, hoje com 40, 50 anos, até mais, relatam viver uma fase muito mais libertadora, inclusive sexualmente. E vários fatores contribuem, né? A maturidade que chega, uma maior estabilidade, talvez. Autoconhecimento também, né? Fundamental. O autoconhecimento e, em alguns casos, o fim de relações que já estavam desgastadas, né? Isso abre portas. É verdade. E tem um ponto interessante que as fontes trazem. A influência das gerações mais jovens. Milênio, geração Z, eles trouxeram para o centro do debate temas como consentimento, diversidade, positividade corporal. Sim, isso criou um ambiente diferente, né? Exato, um ambiente mais propício, talvez, para que mulheres mais velhas também se sentissem mais à vontade, mais autorizadas a explorar os próprios A desejos. gente vê exemplos disso na mídia, em relatos e tal. A Halle Berry, por exemplo, Ah, sim. falou super abertamente sobre superar o medo da menopausa e impactar a vida sexual dela. E até relançou a plataforma dela, a Respain, né? Com foco justamente na saúde sexual feminina nessa fase. Isso depois de um diagnóstico inicial errado dos sintomas de perimenopausa dela. Olha que coisa. Que dom que ela falou sobre isso. E não é só ela. A Gwyneth Paltrow também discutiu como ressignificou a libido depois dos 50. É uma conversa que está acontecendo mais. Com certeza. E na cultura também, né? O livro All Fours, da Miranda Julie, tem uma protagonista mais velha explorando a sexualidade e a autora disse que se inspirou em mulheres que se permitem meio que explodir suas vidas para buscar autenticidade. Que expressão forte, né? Explodir suas vidas. Mas faz sentido. Tem relatos como o da Tina Pemberton, 70 anos. Ela disse para o New York Post que está vivendo o melhor sexo da vida dela agora, depois de um divórcio longo. Incrível, né? E especialistas tipo a sexóloga Tracy Cox confirmam isso. Dizem que a vida sexual depois dos 60 pode ser, sim, incrivelmente rica. Nossa, que ótimo ouvir isso. E não dá para ignorar os avanços mais práticos e também simbólicos, né? Maior acesso a produtos como brinquedos sexuais. Que hoje estão em todo lugar, né? Não é mais aquele tabu escondido. Exato. Plataformas digitais focadas em mulheres maduras e a própria cultura pop, como você disse. Mais histórias com protagonistas acima dos 40 vivendo romances, redescobertas. Aquelas produções com a Laura Dern, Nicole Kidman, a gente tem visto mais. Pois é. Então, o que antes era meio invisível ou tabu mesmo, Total. hoje tá aí, visível, discutido, movimenta mercado e até uma afirmação de autonomia, né? É isso. Exploramos um pouco desse cenário social, os fatores geracionais, os avanços que estão, de certa forma, legitimando o prazer feminino maduro. Muita coisa para pensar. Muita coisa mesmo. Bom, faremos agora um breve intervalo. Não saia daí. Bem-vindas e bem-vindos de volta ao podcast. Olha, estamos aqui na última parte da nossa conversa, né, sobre a geração X e essa redescoberta do prazer feminino depois dos 40. Agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo, eu acho, nas tensões, nas experiências mais subjetivas e na complexidade toda desse movimento. Exato.
Vamos abordar os obstáculos que aparecem, as transformações íntimas que essas mulheres relatam, né? E também as implicações, assim, mais políticas e até existenciais de reivindicar o desejo e o prazer nessa fase da vida. É uma discussão importante sobre resistência, sobre ressignificar muita coisa e quebrar tabus. Sim, com certeza. E um ponto que eu achei fascinante nos relatos é como essa redescoberta do prazer vira quase um ato de resistência mesmo. Muitas cresceram, a gente sabe, sob o peso daquele olhar masculino, da mulher ideal, sempre jovem, perfeita. Exatamente. E agora, talvez com marcas do tempo, cicatrizes, elas se permitem existir fora desses moldes, sabe? Sim, sim. Tem uma força quase subversiva nisso, que as fontes mencionam bastante. Como, por exemplo, o gesto de uma mulher de 50 anos, que se despeça em pudor, que exige o próprio prazer, se permite experimentar, até falhar, rir e gozar, né? Sem aquele medo todo. Isso, sem medo. É uma ruptura clara com aquela ideia de que a mulher madura tem que ser discreta, quase assexuada. É potente. E isso se conecta diretamente com a mudança de mentalidade sobre o prazer em si, certo? Sem dúvida. Parece que sai aquela pressão de ser sexy para os outros, sabe? E entra uma liberdade maior de pedir, de recusar, de explorar para si mesma. Precisamente. É uma revalorização do prazer que parece vir assim de mais confiança, mais maturidade. E menos vergonha, né? Algo que muitas nas fontes dizem que não sentiam na juventude. Naquela época, o sexo era muito guiado pela expectativa alheia. Faz todo sentido. Outro aspecto que me tocou muito foi o impacto da recuperação da saúde. Tem o caso da Mireille Selkoff, que você mencionou, que depois de anos com dores, limitações por causa de uma doença, ela descreve a cura como um renascimento. Corporal e sexual. Nossa, esse exemplo é muito forte, né? Mostra bem como a redescoberta do corpo funcional, livre da dor, trouxe de volta um apetite sexual que ela achava que estava perdido. Exato. O erotismo, ele surge também como uma celebração da vida, sabe? Uma intensidade renovada depois de superar algo tão difícil. É vital, mas claro, a gente não pode romantizar tudo isso, né? As fontes também mostram as tensões. Nem toda mulher vive essa sexualidade plena na maturidade. Fundamental ter essa visão crítica, concordo. Olha, fatores como saúde geral, acesso à informação de qualidade, autonomia financeira. Tempo livre, relações seguras, tudo isso é crucial. E a realidade é que nem todas têm essas condições. O risco de idealizar existe. Sim, é uma realidade complexa. Contudo, o simples fato dessas histórias estarem sendo contadas, celebradas, isso já é um avanço, não acha? Contra tanto silêncio histórico. Sem dúvida alguma. Talvez o ponto central não seja só, o sexo é melhor aos 50, mas sim a reivindicação de dignidade, de protagonismo para mulheres maturas. Mulheres que por tanto tempo foram reduzidas a coadjuvantes ou descartadas por esse culto à juventude, né? Exato, é uma mudança de perspectiva importante. Então, para a gente amarrar o que a gente tirou dessas fontes, fica essa ideia forte de ressignificação, né? Ao ocuparem esse espaço com mais liberdade, coragem, desejo, essas mulheres não só transformam as próprias vidas, mas talvez o próprio significado do envelhecimento. Exatamente. Elas mostram que envelhecer pode sim ser sinônimo de vitalidade, de autonomia. Elas expandem os horizontes do que significa amar, viver com desejo depois dos 40, 50. É uma mensagem potente sobre reivindicar a própria narrativa até o fim, sabe? Uma reflexão muito inspiradora para a gente encerrar nossa análise. Agradecemos demais a companhia de todo mundo nessa exploração. E lembrem-se que o podcast está no ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. E também aos sábados, ao meio-dia. Isso aí. Um grande abraço e até a próxima.